Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde as bênçãos do Senhor já estão sobre mim, já estão sobre você. Os anjos do Senhor já estão nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos abençoando, nos dando direção. O doce e amado Espírito Santo é quem nos capacita a discernir o tempo, o momento, a hora, o jeito, a forma de falarmos, de pedirmos, de nos comportarmos. É somente através dessa poderosa unção que vem exclusivamente do céu, né? Exclusivamente do Senhor. Então vamos orar e vamos agradecer porque o Senhor é bom. E a sua bondade, misericórdia, favor, graça, bondade duram para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença com o coração grato, com o coração desejoso, com o coração esperançoso, pois sabemos que o Senhor ouve e o Senhor faz. Então nós oramos, Senhor, nós entregamos cada segundo do nosso dia, da nossa vida, tudo, Senhor, que passarmos por nós, Senhor, nós consagramos a Ti, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós não sabemos lidar, Senhor, com o livre-arbítrio, Pai, então nós entregamos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja o nosso leme, que o Senhor aponte a direção para a qual nós devemos tomar. Descansa o nosso coração, Senhor, nos ensina, Senhor, a descansar, confiar e entregar tudo, Senhor, nas nossas petições de oração, Senhor. Então, Senhor, nesse dia, nesse momento, eu oro por cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Cada um deles, Senhor, por cada petição em particular, em especial, eu apresento no seu altar, Senhor. Ainda que eu não saiba quais são os desejos do coração, ainda que eu não saiba, Senhor, quais são as aflições e os sofrimentos de cada coração, Senhor, mas eu me coloco à disposição, Senhor, eu me coloco na brecha, Senhor, e clamo por cada casa, clamo por cada lar, clamo por cada mente, por cada coração aflito, pequenininho, angustiado, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor ouça nossas orações, pois nós sabemos que o Senhor ouve, o Senhor faz no tempo certo, no tempo oportuno. O Senhor nos ensina, Espírito Santo, a compreendermos o tempo do descanso, o tempo que é necessário para que a promessa se cumpra, o tempo necessário para que o Senhor nos capacite a acessarmos aquilo que o Senhor já tem para a nossa vida. Então, Senhor, coloque em nós, Senhor, temperança, discernimento, sabedoria, revelação, Senhor. Que os frutos do Espírito sejam transbordantes em nossas vidas, Pai. Nos dá, Senhor, discernimento, Senhor, como nós precisamos discernir, Senhor. Como nós precisamos, Pai, compreender a Tua voz que é mansa e suave, como um sussurro, Senhor. Assim como o Senhor falou com Elias naquela caverna, o Senhor não estava na tempestade, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no fogo, o Senhor estava na brisa suave. Que sobre as nossas vidas, Senhor, pouse essa brisa suave, essa brisa calma, Senhor. Não porque os problemas e os sofrimentos cessaram, mas que o nosso coração se conectou ao Teu coração e finalmente descansou. Nos ensina, Senhor, a ter esse descanso, descansar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Blinda os nossos ouvidos com o sangue de Cristo. Coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé para apagar todos os dados inflamados que Satanás lança contra a nossa vida, contra a nossa mente, para perturbar, para fazer com que nós olhemos ali as circunstâncias e ficamos paralisados. Então, aumenta a nossa fé, como aquele pai curou. Ajuda-me na minha pequena fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé fortalecida, uma fé resistente, Senhor, uma fé que resiste ao tempo, que resiste à circunstância, que resiste às emoções, que resiste às setas, que resistem, Senhor. Seja uma fé resistente, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos uma fé resistente, uma fé poderosa, que nós olhamos para Ti, Senhor, pois sabemos que quando nós tiramos os olhos da circunstância, nós olhamos para Cristo, o nosso coração descansa. Nos ensina a descansar, nos ensina a confiar, porque se não fosse o Teu doce e amado Espírito Santo nos conduzindo, nos direcionando, nós nada podemos fazer. Então eu oro por cada mente, cada coração que neste momento está recebendo a Tua palavra.
Seja o tempo que for, se for de manhã, de tarde, Senhor, à noite, na madrugada, a tua palavra não volta vazia. Que o Senhor ministre a cada coração, que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga descanso, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga palavras, que o Senhor traga resposta àquele coração que está aflito, que está desejoso, Senhor, por uma direção que somente o Senhor pode dar, Senhor. Então, mais uma vez, Jesus, fala conosco de uma forma especial, de uma forma individual, de uma forma que só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua verdade e cauterizar, Senhor, no nosso coração, de uma forma que não seja arrancado, Senhor. O Senhor só precisa de uma noite, o Senhor só precisa de um instante para mudar toda a nossa história, Senhor. Muda a nossa história. Transforma, Senhor, o plantio, Senhor, o plantar em lágrimas, Senhor. Transforma na colheita com júbilos de alegria. Alarga as nossas tendas, alarga o nosso conhecimento, alarga as nossas conexões, Senhor. Nos abençoa, que a sua mão esteja conosco a todos os momentos, Senhor, e nos livra de todo o mal. Leva cativo o nosso pensamento, sentimentos, emoções. Fala conosco mais uma vez de uma forma especial. Põe sobre nós, Senhor, o capacete da justiça. Tira toda e qualquer distração, Senhor. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a tua obra, Senhor. Peça-te que todo eu caia por terra em nome de Jesus. Esvazia-me de mim. Espírito Santo, tu tens liberdade para falar comigo e através de mim. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, instrumento, ferramenta útil para a tua obra. Em teu nome, Jesus, nós te adoramos e entregamos cada segundinho desse dia para glorificar o teu perfeito, grandioso, majestoso, maravilhoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que poderoso, que momento precioso, né? Estarmos na presença do Senhor, estarmos buscando conhecer as verdades do Senhor para mim, para sua vida, no meio do sofrimento, no meio da angústia, do caos, das circunstâncias que parece que não vão ter fim, que parece que vão nos engolir. Mas o Senhor, Ele é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Não é apenas um bordão crentez, não é apenas uma forma de falar. Tem que ser uma convicção no seu coração. É igual a certeza de que você é filho. Você tem que ter essa certeza. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou ricamente abençoado, sou altamente favorecido. É isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida, no nosso coração. Que isso seja algo cravado, que isso seja algo que você não desconecte, que não saia da sua cabeça a momento nenhum, que você não deixe de ter essa certeza, essa convicção do amor. Do amor. E, falando nesse cenário, mude a perspectiva. O Senhor nos convida hoje a mudar a perspectiva. O que é mudar a perspectiva? A forma de ver. Quando nós mudamos a perspectiva, o ângulo, o jeito, a forma, o Senhor vai trazer esse descanso, vai trazer esse alívio. Em Êxodo 3:2, nós vamos começar lendo aqui o texto, mas é um pouquinho extenso, mas vai trazer uma percepção de mudança de ângulo. Diz o seguinte... 3:2. É quando o Senhor tem um encontro com Moisés e a sarça pega fogo. É um texto muito conhecido, né? Moisés estava apacentando ali as ovelhas e o Senhor, a árvore ali, uma sarça, pegava fogo e não se consumia. Diz o seguinte: apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor sempre, quando faz o anjo, faz a menção, o anjo é uma teofania, que quer dizer que era o próprio Jesus Cristo. Apareceu o anjo do Senhor em chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça não se consumia, e a sarça não se consumia, e Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão. E vendo o Senhor que virara para lá, bradou Deus, ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés, e disse-lhe: eis-me aqui, não te chegues para cá, tira os sapatos dos vossos pés, porque o lugar é santo que tu estás. Deus disse: e mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores.
porque conheci as vossas dores. Portanto, desce para lá daquela terra e tira daquela terra, e desce para lá da terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do hedeu, do amorreu e do pirizeu, e o erreu e o jubizeu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os ferem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para lhe dizer: o meu povo, os meus filhos do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu? Que vá a Faraó e diga Faraó, e tire do Egito os filhos de Israel. Aqui nós já temos uma percepção de mudança de perspectiva. Moisés já começa indagando: quem sou eu? Como que eu faço? Ele estava assim chegando da perspectiva humana. O Senhor não nos enxerga da perspectiva humana, o Senhor nos enxerga da perspectiva da promessa. Quando o Senhor tem uma promessa sobre a minha e sua vida, Ele já não te vê mais daquela forma que começou. Ele já te vê no final da corrida, Ele já te vê como um vencedor. E nós temos aqui em Hebreus, eu separei aqui ó, em Hebreus 3, do 10 ao 11, que diz o seguinte: por isso me indignei contra esta geração, e disse estes sempre erram no seu coração, e não me conhecem, conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quando nós não confiamos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nós perdemos o repouso. O que é o repouso? É o momento de descansar mesmo em meio à tribulação. Eu estava ontem na aula do nosso pastoral, né, do curso pastoral, e o pastor que estava ministrando, ele falou uma coisa muito legal, que o Senhor deu uma visão para ele sobre tribulação, sofrimento e sobre a promessa. O Senhor, quando Ele te dá uma promessa, Ele já sabe o tipo de tribulação que você vai passar. Então Ele já sabe que logo após aquela promessa, sempre vem uma tribulação. E essa tribulação ela já aconteceria. O que o Senhor faz? Ele te dá a promessa para que você se mantenha firme com a esperança de que aquele período ele vai passar. Ele vai passar. Então o Senhor te dá a palavra, Ele te dá a visão, Ele te dá a direção para que você suporte o momento de sofrimento. E nós temos aqui nesse texto uma parte que pega e fala: vai lá e desce. Vai lá e faz. E aqui o Senhor nos traz uma revelação muito importante. Deus desce até nós. O povo hebreu, eles estavam clamando. E o Senhor estava ouvindo e vendo a opressão que aquele povo sofre. Da mesma forma é comigo e com você. O Senhor não só ouve as nossas orações, como Ele também vê. Ele está atento ao nosso sofrimento, à nossa dor, a nossa angústia, ao nosso desespero muitas vezes, porque o sofrimento às vezes nos causa desespero mesmo, é algo enlouquecedor. Deus desce até nós, através de Jesus, para nos fazer subir até a sua promessa. Gente, isso é muito poderoso. Cara, para pensar, o Senhor desceu até nós. Jesus Cristo se fez homem, se encarnou, sofreu tudo que era para nós sofrermos, para nos fazer subir e acessar as promessas do Senhor, porque através de Jesus Cristo é que nós acessamos as promessas, e é muito poderoso. Deus vê todo o seu sofrimento e desce até nós com o seu alívio. Então, não é nós que vamos alcançar o alívio por muito orar, por muito pedir, não, é o Senhor que desce, é o Senhor que chega até nós, no nosso coração, e nos traz esse alívio, esse descanso. Ele vê a nossa dor, Ele vê o nosso sofrimento, mas Ele desce, Ele decide descer. Eu acho isso muito poderoso. Ele desce até nós para nos trazer alívio. Jesus nos livrou e desceu com nós no vale que você se encontra. Vamos lá. Jesus desceu para nos livrar do vale do vale que você se encontra, para te fazer subir até a promessa que Ele tem para você. Onde tem descanso, cura, libertação, prosperidade, como alegria, trocando as nossas vestes de pecado, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de abandono, de rejeição, seja
qual for o seu sofrimento, o Senhor troca as suas vestes, te dá uma veste nova, uma veste limpa. Você exala o perfume de Cristo, você tem um anel de filiação no dedo, porque o Senhor já colocou sobre as suas mãos. Ele calça os seus pés, ele fortalece a sua caminhada, ele te impulsiona para que você avance, para que você progrida, para que você busque cada vez mais a presença do Senhor. Não é sobre nós, é sobre a bondade de Cristo, é sobre você, sobre nós. Cremos na sua fidelidade, em nossa defesa. Quando nós confiamos na bondade e na fidelidade do Senhor, parece que todas as portas se abrem. Quando nós entramos neste lugar de descanso, ainda que o sofrimento ele exista, ele não vai deixar de existir da noite para o dia. Ele simplesmente está ali, está te machucando, está te ferindo, está te causando determinados danos, mas o Senhor te coloca uma paz que somente o Espírito Santo é capaz. Eu vivi algumas situações que eram quase que enlouquecedoras. Não é enlouquecedor porque nós temos o Espírito Santo não nos deixa a esse ponto. Mas naquele momento, assim, eu não entendia nada. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? O que é isso? E simplesmente vinha, não dá para explicar, uma paz, uma tranquilidade. A situação continuava da mesma forma. O conflito, a confusão, o problema, a dor, o desespero, ele continuava da mesma forma ali. Só que eu já não era mais a mesma, porque eu sentia paz. Não conseguia explicar, eu olhava o problema, olhava as circunstâncias, continuavam todos iguais, mas eu estava tranquila. Eu estava em paz. É essa paz que o Senhor nos convida a acessar. E não é nós que vamos subir para pegar, é o Senhor que desce e nos coloca. Esses momentos que eu passei, que eu tive essa experiência de sentir essa paz, foi o Senhor que colocou. Foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor que veio. Uma vez eu assisti ao vivo uma ministração, eu estava lá na Lagoinha Batista, lá em Alphaville, e a pastora Camila Barros, ela estava pregando sobre mantemos as nossas lamparinas acesas, a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, e ela sempre falava, vai vir um dia mal, o sono veio para todas, veio para as prudentes e veio para as loucas. Qual foi a diferença? Que as prudentes, elas se prepararam, elas tinham azeite reserva. O que isso quer dizer? Que essa paz, ela vai vir não do momento agora que você está buscando, mas do momento que você buscou anteriormente, você se preparou, você estava ali na presença do Senhor, você estava se alimentando. É nessa hora que o Espírito Santo acessa esse azeite reserva que ele já colocou em você. Então, acessar o descanso, se colocar no descanso, é muito mais difícil do que nós imaginamos, mas é possível, porque não é pela força dos nossos braços, é pelo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Então, que hoje, em nome de Jesus, você acesse o descanso, confiando no Senhor exclusivamente para suprir todas as suas necessidades, seja situações físicas, mentais, espirituais, emocionais ou financeiras. O nosso suprimento, nosso alívio, nosso socorro vem exclusivamente do Senhor. Não sei o que aflige o seu coração hoje, eu não sei qual tem sido a sua dor, mas eu sei que o alívio para qualquer uma delas é Jesus Cristo. No momento de maior desespero, olhe para Jesus, tire os olhos da circunstância, fale para Ele com sinceridade, Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu não quero mais gostar de uma determinada pessoa, Senhor, meu casamento tá assim, meu filho tá me dando problema, seja honesto, seja sincero, que o alívio vem através de Jesus Cristo, não importa qual seja o seu problema hoje, cura, libertação, dívidas, conflitos ou qualquer outra questão, em vez de focar os olhos no que falta, vejam Deus suficiente, porque o Senhor é suficiente para todos os seus problemas, para todas as suas aflições, para todas as suas angústias. O Senhor é suficiente, que libera favor e provisão, suprimento abundante para você. Receba de graça da mão do Senhor. Receba hoje de graça diretamente do Senhor a provisão, o alívio, o descanso, a cura, a libertação, a alegria que vem única e exclusivamente da mão do Senhor. Receba. Entre hoje nesse descanso, peça ao Senhor que Ele vai trazer alívio no meio do seu sofrimento. Mude
a perspectiva de ver as coisas. Mude a forma de olhar. Mude o lado, o ângulo. Que nem uma foto. Para a foto ficar boa, você precisa achar o ângulo certo. Para entrar no descanso do Senhor, ache o ângulo certo. Ache a posição certa. Ache a perspectiva correta que o Senhor vai trazer para sua vida. Alívio. Porque Ele prometeu. E Ele, quando promete, Ele cumpre cada uma das suas promessas. Porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Não seria para mim e para você que existiria uma promessa que não seria cumprida. Amém. Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado. Cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.